nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o mês de agosto rezando por todas as vocações, para que o Senhor Deus continue chamando homens e mulheres para o serviço do reino, para que, testemunhando sempre o amor a Deus e ao próximo, possamos servir, construir, fazer com que o reino de Deus aconteça entre nós. Nós vamos ouvir este evangelho tão interessante neste tempo em que vivemos, onde Jesus nos fala sobre partilha, sobre multiplicação daquilo que temos. Mas para que todos possam ter o necessário, é preciso que tenhamos coragem de partilhar, de colocar à disposição do outro. Vamos ouvir este evangelho e vamos perceber aquilo que o Senhor Jesus quer nos dizer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, inúmeras vezes já tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. É muito importante para nós refletirmos sobre isto, sobretudo neste tempo de pandemia em que estamos vivendo, em que o número de desempregados, de famílias desabrigadas, de pessoas passando fome, tem aumentado de uma maneira muito grandiosa. E neste tempo Jesus vem nos falar que quando nós partilhamos aquilo que temos, todos terão o necessário e ainda vai sobrar. Vejam que consciência bonita nos dá Jesus sobre a partilha. De que forma age Jesus?
O Evangelho é muito claro. Jesus, quando desce da barca e vê aquela grande multidão, ele sente compaixão. Como já disse também inúmeras vezes, sentir compaixão é sentir o sofrimento do outro, é sentir o que o outro sente. E Jesus sentiu compaixão daquela multidão, curou os doentes e eles permaneceram ali com ele, ouvindo palavras de vida, as pregações de Jesus, buscando uma nova forma de ser, uma nova forma de viver. Então Jesus ensina aos discípulos que os problemas não se resolvem abandonando cada um a sua sorte. E isto por quê? Porque, como ouvimos, a hora já estava adiantada e aquele povo estava com fome. Os discípulos vêm a Jesus e dizem: olha, pede que esse povo vá embora comprar comida. É a lógica do mercado, é a lógica da compra e venda. Jesus quer ensinar uma nova lógica, a lógica do reino. E a lógica do reino é a partilha, é o amor ao próximo. Não podemos abandonar as pessoas à própria sorte, como diz Jesus. Os problemas não se resolvem assim. Quando vemos pessoas com problemas, às vezes a gente diz: isso não é problema meu. Pelo contrário, o problema é nosso sempre. E nós temos que procurar ajudar a resolver os problemas e não abandonar as pessoas à própria sorte. Nós queremos ter sempre um coração semelhante ao de Jesus. E o coração de Jesus é aquele coração que sente amor, que sente compaixão, que quer que todos se sintam bem e felizes. Precisamos ter um coração desta forma. Se nós aprendermos a partilhar o que temos, todos terão suas necessidades atendidas. Diante desta conversa, deste diálogo de Jesus com os discípulos, e Jesus manda que eles mesmos deem de comer, ele pega então os únicos 5 pães, os únicos 2 peixes que havia ali, agradece a Deus, multiplica aquilo e pede que os discípulos distribuam a todos. 5 mais 2, 7. O número 7 na Sagrada Escritura é o número da perfeição. Por isto, na união dos 5 pães e dos 2 peixes, Jesus realiza o grande milagre da multiplicação dos pães. E vai dizer o Evangelho que todos comeram, se fartaram, se saciaram, todos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 também tem um significado importante na Sagrada Escritura. São as 12 tribos de Israel que compõem o povo de Deus. Por isso vejam que onde existe a partilha, todos podem ter o necessário para a sua sustentação. Mas o que infelizmente nós vemos acontecer é o desperdício. Quantas pessoas jogam comida fora, desperdiçam, e aquilo que nós desperdiçamos é o que falta para o outro. E costumo sempre dizer que aquilo que sobra no nosso prato é o que falta no prato do outro. Por isto, nunca jogue comida fora, porque esta comida que você está jogando é a comida que iria saciar a fome de outra pessoa. Então vamos tentar adquirir esta consciência de partilha e vamos vivenciar o amor de Deus, que é generoso, que é compassivo, que tem amor por todas as pessoas. Não entreguemos as pessoas à própria sorte, mas se nós temos condições de ajudar, de estender a mão, naquilo que for necessário, naquilo que for importante,
Faça. Não tenha medo de tornar-se uma pessoa boa, uma pessoa melhor, uma pessoa que consegue compreender as dificuldades do outro. Isto é ser cristão, isto é ser de Deus, isto é ser um seguidor de Jesus. Peçamos a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz